E aí, galerinha que segue o canal Raio-Ki, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou resolver uma questão de geometria plana que apareceu na prova de matemática do ITA. A prova aconteceu no ano de 2013 para o ingresso dos alunos em 2014. Na minha opinião, foi uma das questões mais difíceis de geometria plana na história do vestibular do ITA. E eu apresentarei 4 soluções diferentes para essa questão. Eu também queria aproveitar para pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e curtir esse vídeo caso você tenha gostado, tá bom? Muito obrigado! Além disso, se você quiser camisas legais como essa daqui, vai lá no site da T-Shirt Geek Brasil, certo? Que você vai encontrar várias camisas como essa. E coloca o desconto do Raio-Ki, que é Raio-Ki 10, para você ganhar 10% de desconto. Assim você vai encontrar muitas camisas legais e você vai ter muitas camisas nerds legais, tá bom? Vamos para a matemática? Essa é a questão que eu falei. Vou ler o enunciado para vocês. Em um triângulo de vértices A, B e C, a altura, a bissetriz e a mediana relativamente ao vértice C dividem o ângulo BCA em 4 ângulos iguais. Se L é a medida do lado oposto ao vértice C, calcule. Item A medida da mediana em função de L. Item B, os ângulos CAB, ABC e BCA. Para resolver essa questão, eu vou mostrar esse fato aqui que eu considero bem importante. Você pega um triângulo ABC e sua circunferência circunscrita. Eu vou traçar a altura que parte aqui do vértice A, né? Eu vou dizer que esse ângulo mede alfa, esse aqui mede beta. Consequentemente, se você olhar para o triângulo ABD, alfa mais beta é igual a 90 graus. Eu vou traçar o diâmetro, tá, que parte do vértice A, certo? Esse diâmetro vai encontrar a circunferência circunscrita no ponto E. Eu vou ligar do E para o C. Bom, como AE é um diâmetro, esse ângulo inscrito ACE, necessariamente ele medirá 90 graus, tá? Porque a medida dele é a metade do ângulo central que olha para o mesmo arco. Bom, esse ângulo aqui, ele é um ângulo inscrito, o ângulo converte-se em E. Ele é o ângulo AEC. Ele também é um ângulo inscrito nessa circunferência. E ele está olhando para esse arco aqui, ó. Existe um outro ângulo inscrito aqui que olha para esse mesmo arco. É o ângulo ABC. Portanto, esses dois ângulos têm a mesma medida. Como eu nomeei esse de beta, esse vai ser beta também. Bom, então esse ângulo é 90 graus, esse aqui é beta. Consequentemente, esse aqui tem que ser alfa. Tá, Cícero, o que foi que tu provou aí? Eu provei que o ângulo que a altura forma com esse lado é igual ao ângulo que o diâmetro forma com esse lado, né? A altura e diâmetro que partem do mesmo vértice. Bom, existe uma espécie de recíproca para esse resultado, que agora é o seguinte: o mesmo triângulo, sua circunferência circunscrita, tracei a altura. Alfa mais beta 90 graus, porque esse triângulo é retângulo. Só que agora, ao invés de eu traçar um diâmetro, eu vou traçar uma corda na circunferência e eu estou afirmando que essa corda faz um ângulo alfa com o lado AC. Bom, esse ângulo, ele também vai ser beta, pelo mesmo motivo da figura anterior. Ele é um ângulo inscrito que olha para esse arco aqui. O ângulo ABC, que também é inscrito, olha para o mesmo arco. Como esse aqui eu afirmei que era alfa e esse aqui eu concluí que era beta, e eu já sei que alfa mais beta é 90 graus, então, consequentemente, esse ângulo aqui deverá ser um ângulo de 90 graus e, consequentemente, AE será um diâmetro, tá? Então, esse vai ser o resultado que eu vou usar na nossa primeira solução. Tudo bem? Eu vou deixar o enunciado aqui, vou usar essa parte da lousa sempre nas resoluções que eu for fazer, tá bom? Então vamos lá para começar a nossa resolução. Vamos continuar a nossa resolução? Bom, essa é a figura do nosso problema. CD, altura relativa ao vértice C, CE, bissetriz, CF, mediana. Conclusão,
AF e BF têm a mesma medida, o F é o ponto médio. O que eu fiz aqui a mais foi prolongar essa mediana até encontrar a circunferência circunscrita no ponto G, certo? Voltando para a lousa anterior, para aquele resultado que eu provei, se você olhar aqui, ó, o ângulo ACD, ele tem a mesma medida do ângulo BCF. Então, na lousa anterior, eu provei que CF necessariamente tem que passar pelo centro da circunferência circunscrita, ou seja, CG tem que ser um diâmetro, tá? Bom, aí o que foi que eu fiz? Eu fiz uma figura auxiliar com o que eu acabei de conquistar. Isso aqui é o lado AB, o F é o ponto médio, tá? Isso aqui seria a nossa mediana CF. Só que eu acabei de concluir, né, que ela passa pelo centro da circunferência. Então, CG é um diâmetro. Tá, o que foi que eu fiz a mais? Eu estou ligando do centro para o ponto A, do centro para o ponto B. Esses dois caras têm a mesma medida, pois representam o raio da circunferência circunscrita. Não é difícil perceber que o triângulo OAF ele é congruente ao triângulo OBF. O caso de congruência é o caso lado, lado, lado. Tá, Cícero, e daí? O que é que você conclui a partir daí? Eu concluo que esse ângulo e esse vão ter a mesma medida. Opa, eles vão ter a mesma medida e eles são suplementares. Então, os dois são ângulos de 90 graus. Aí aparece um problema. CF vai ser outra altura, porque eu já tenho uma altura aqui e eu acabo de conquistar uma outra altura. Peraí, Cícero, está estranho isso aí. Qualquer lugar que o ponto O estiver no diâmetro que não seja o F, a gente vai chegar nessa conclusão de que CF deveria ser uma altura. Então, a única possibilidade para o ponto O é que ele seja o ponto médio do AB. Porque se ele não estiver sobre AB, a gente vai chegar nessa contradição, que o triângulo vai ter duas alturas, CD e CF. Tá? E aí, o que acontece? A gente tem uma contradição matemática. Então, a minha conclusão aqui é que o O e o F, tá? Eles são o mesmo ponto. Então, peraí, eu estou dizendo que o centro da circunferência circunscrita está sobre um dos lados do triângulo e ele é o ponto médio, tá? Do lado desse triângulo. Bom, vamos ver o que vai acontecer na próxima lousa, tá bom? Tá, vamos continuar a nossa solução. Então, a gente concluiu na lousa passada, né, que o F, ponto médio do lado AB, era o centro da circunferência circunscrita. Então, se o F é o centro da circunferência circunscrita, então AB é um diâmetro. Se AB é um diâmetro, o ângulo ACB é necessariamente 90 graus. Ele é um ângulo inscrito, tá, que olha para um arco que mede 180 graus, certo? Então, a gente tem que 4 vezes o ângulo alfa é 90 graus, o alfa vai medir 22,5 graus, ou 22 graus e 30 minutos. Como o alfa é 22,5 graus, aqui é 90 graus, o ângulo A é 90 graus menos alfa, portanto, o ângulo A vai ser 67,5 graus, ou 67 graus e 30 minutos. E, claro, o ângulo B vai ser 22,5 graus, ou 22 graus e 30 minutos. Como o nosso triângulo é retângulo, existe um fato muito importante que diz que a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo ele mede a metade dessa hipotenusa. Como ele disse no problema que o lado AB media L e ele queria a medida da mediana em função do L, então esse cara aqui vai medir L sobre 2. Tudo bem? Essa foi a nossa primeira solução, tá bom? Vamos às outras. Vamos à nossa segunda solução. Bom, aqui uma outra figura, né? Que tem exatamente todas as informações lá na primeira solução. CD altura, CE bissetriz, CF mediana. Os 4 ângulos são iguais. Vamos marcar alguns ângulos e concluir algumas coisas. Esse aqui eu chamei de alfa. Como é que é 90 graus? 90 graus menos alfa. Esse aqui é alfa.
Esse aqui é 90 graus, esse aqui é 90 graus menos alfa. Bom, não é muito difícil de perceber que o triângulo ACD ele é congruente ao ECD. O caso de congruência é o ângulo, lado, ângulo. Duas conclusões legais aqui. Primeira conclusão, o AD tem a mesma medida do DE. O AC tem a mesma medida do CE, tá? Beleza, deixa registrado aqui. Agora, eu fiz uma segunda construção. Eu tracei a perpendicular pelo ponto E ao lado CB. E aí a gente vai enxergar um quadrilátero inscritível. Eu afirmo que o quadrilátero CDEM ele é inscritível. Por que, Cícero, que ele é inscritível? Ele é inscritível por causa desse ângulo de 90 graus e desse ângulo de 90 graus. A soma dos ângulos opostos é 180 graus. Bom, a gente viu que esse ângulo aqui era 90 graus menos alfa, né? Tá, como o quadrilátero é inscritível, esse ângulo vai ter a mesma medida desse. Imagine que tem uma circunferência passando pelos vértices, esses dois ângulos vão ser inscritos que olham para o mesmo arco. Então esse carinha aqui mede 90 graus menos alfa. Quem é esse carinha? É o ângulo CMN. A gente acabou de encontrar um par de triângulos semelhantes. Bom, olhem para o triângulo CAB. O ângulo C mede 4 alfa, o ângulo A mede 90 graus menos alfa. Olhem agora para o triângulo CMN. O ângulo C é 4 alfa, o ângulo M é 90 graus menos alfa. Então eu afirmo, né, que o triângulo CMN ele é semelhante ao triângulo CAB. O caso de semelhança é o caso ângulo-ângulo. Mas veja bem, ó, no triângulo CAB, né, a mediana CF faz com o ângulo CB, faz com o lado CB, desculpa, um ângulo alfa. No triângulo CMN, essa, a princípio, ceviana, faz com o lado correspondente ao CB, que é o CN, o mesmo ângulo alfa. Conclusão, Cícero. Conclusão que CD é mediana do triângulo CMN, mediana relativa ao vértice C. E, portanto, a gente conclui que o DN tem a mesma medida do DM. Aí, olha que legal. Esse cara tem a mesma medida desse. Esse cara tem a mesma medida desse. Se você ligar do A para o M e do N para o E, eu não vou ligar para não poluir mais a figura, você vai ter um paralelogramo. Você vai gerar um quadrilátero que é um paralelogramo. A, N, E, M, ele é um paralelogramo porque as diagonais cortam-se ao meio. Pô, e como ele é um paralelogramo, os lados opostos são paralelos. Então o lado EM tem que ser paralelo ao AN, consequentemente o EM tem que ser paralelo ao AC. Se o EM é paralelo ao AC, esse ângulo de 90 graus aqui pula para cá, porque o EM é perpendicular a CB. Então qualquer reta, tá, que seja paralela a EM vai ser perpendicular a CB. Portanto, esse ângulo aqui mede 90 graus. Bom, e o final da resolução é exatamente igual ao final da primeira solução, tá bom? Vamos para a terceira solução agora. Vamos à terceira resolução. Antes eu vou demonstrar um fato bem importante, né? Você tem um triângulo ABC, você tem aqui a bissetriz interna do vértice C. O E é o ponto de intersecção, né? O pé da bissetriz, tá? B, A e C são as medidas dos lados. Vou provar que a distância do pé da bissetriz para o vértice A é BC sobre A mais B, a distância do pé da bissetriz para o vértice B é AC sobre A mais B. Para isso a gente usa o bom e velho teorema da bissetriz interna, né? Copiando a figura aqui, né, a gente sabe que o teorema da bissetriz interna diz que AE sobre BE vai ser igual a B sobre A, sendo CE uma bissetriz interna. Então chame o AE de X, esse aqui vai ser C menos X, B e A. Então a gente tem que X sobre C menos X é B sobre A. Resolvendo essa proporção e encontrando o valor de X, a gente encontra que o X vai ser BC sobre A mais B. E para descobrir a medida do BE, basta fazer C menos X, tá bom? Esse resultado vai ser extremamente útil para o que a gente vai fazer em seguida, tá bom?
Então vamos à próxima lousa. Muito bem, vamos continuar a nossa terceira solução. Da segunda solução, a gente já tinha concluído que o lado CE, o segmento CE, a seviana CE, ela mede B, por causa da congruência desses dois triângulos. Se a gente aplicar aquele resultado que a gente obteve na lousa anterior, obtido pelo teorema da bissetriz interna, o E é o pé da bissetriz que parte do vértice C. Então esse pedaço aqui é BC sobre A mais B. O F é o ponto médio, né? Então esse carinha aqui é C sobre 2, tá? Esse pedacinho aqui é o EF. O EF nada mais é do que o AF menos o AE. Então vai ser C sobre 2 menos BC sobre A mais B. Fazendo as continhas a gente obtém isso aqui. Mas agora eu gostaria que você olhasse para o triângulo CBE. CF é uma bissetriz nesse triângulo. Então se a gente voltar a aplicar o teorema da bissetriz interna, a gente tem que, por exemplo, BF sobre EF vai ser BC sobre CE, foi o que eu escrevi lá. Então, quem que é o BF? C sobre 2, porque o F é ponto médio. Quem que é o EF? A gente acabou de descobrir, né? Está bem aqui a medida do EF. Bom, o BC é o A e o CE é o B. Bom, se você fizer o algebrismo aqui das contas, você vai obter uma equação quadrática, né? Cuja variável é B sobre A. Ah, Cícero, peraí, ajeita essas contas aí. Tá, multiplica em cruz, tá? Simplifica, você obtém isso aqui, multiplica em cruz de novo, você simplifica, obtém isso aqui, tá? E aí você divide tudo por A ao quadrado, e aí você obtém essa equação quadrática. Se você resolver, a solução positiva dessa equação é raiz de 2 menos 1. Então, B sobre A, né, vai ter que ser raiz de 2 menos 1. Então, na próxima lousa, a gente vai concluir a questão. A gente já está batendo na trave aí do final da solução, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vamos finalizar essa terceira solução. Bom, aqui eu fiz só uma parte do triângulo. Eu tracei apenas a bissetriz CE. A gente já sabe que o CE mede B. Mas aí você concorda comigo que a área do triângulo ABC ela pode ser particionada, né, na área do triângulo CAE mais a área do triângulo CBE, ou seja, essa área mais essa área vai dar a área do triângulo todo. E a gente usa a fórmula trigonométrica da área, né? Então a gente tem que esse lado vezes esse lado vezes o seno do ângulo formado sobre 2 vai ser a área do ACE. Esse lado vezes o seno do ângulo formado sobre 2 vai ser a área do BCE. E esse lado vezes o seno do ângulo formado sobre 2 vai ser a área do ABC. Bom, agora a gente vai fazer um pouquinho de conta, né? Simplifica esse 2, simplifica o B, né? E transforma esse seno de 4α em 2 seno 2α cosseno de 2α. Seno de 2α não pode ser zero, porque se o seno de 2α for zero, o 2α ou ele vai ser zero ou ele vai ser π, no caso 180 graus. Isso aí é uma contradição porque 2α é um ângulo interno de um triângulo, tá? Então a gente pode simplificar e a gente conclui que o cosseno de 2α é A mais B sobre 2A. Aí agora a gente faz uma quebra aqui, ó, tá? A gente quebra essa expressão nisso. Só que B sobre A, né, a gente tinha descoberto na lousa anterior. B sobre A é raiz de 2 menos 1. E aí a gente conclui que o cosseno de 2α é raiz de 2 sobre 2, consequentemente o 2α é 45 graus. Bom, e aí o problema acaba como nas outras duas soluções, beleza? Bom, fica aí, continua assistindo, tem mais uma solução, tá bom? Beleza? Então vamos à próxima solução e última solução. Vamos à última solução. E a gente vai usar a boa e velha lei dos senos, né? Essa figura já está prontinha, com as informações que eu preciso. Eu só fiz marcar ângulo essencialmente, os 4 ângulos alfa, esse aqui é 90 graus menos alfa. Bom, esse aqui também, apesar de não ser útil. Esse aqui é 90 graus menos 3 alfa, porque esse aqui mede 3 alfa, esse aqui mede 90 graus. Eu vou aplicar a lei dos senos primeiro no triângulo CAF. Bom, lembrando que o F é o ponto médio do lado. Então o AF está para o seno de 3 alfa, assim como o CF está para o seno de 90 graus menos alfa. Beleza? Deixei guardado. Agora a gente vai para o triângulo CBF. BF também é metade do lado, né? BF está para o seno do alfa, assim como o CF está para o seno de 90 graus menos 3 alfa. Se você olhar para essas duas igualdades, o AF e o BF são iguais. O CF aparece nos dois. Então eu vou exatamente usar esse fato que o F e o BF são iguais para a gente chegar nisso aqui, né?
Aí você lembra das suas aulas de trigonometria, que esse carinha aqui é o cosseno de alfa, esse carinha aqui é o cosseno de 3α. Quando você multiplica em cruz, né, você chega nessa igualdade. Se você dobrar, multiplicar por 2, você vai ter 2 seno 3α, cosseno de 3α, seno de 6α. Do outro lado, 2 seno alfa, cosseno alfa, seno de 2α. Bom, então a gente chega nessa igualdade. Ora, se o 6α for igual a 2α, o alfa é 0, não pode. Então, na verdade, esses dois caras têm que ser suplementares, né? Bom, com isso, se eles são suplementares, 180 graus menos 6α vai ser 2α, e a gente conclui que o alfa é 22 graus e meio, e aí, bom, mesma resto de solução, como em todas as outras soluções, ok? E aí, qual solução você mais gostou? Que tal você ir lá na descrição do vídeo e deixar algum comentário dizendo qual a sua solução preferida? E aí, você conhece uma outra solução? Bom, você também pode se comunicar comigo pelo meu Instagram, o Instagram do Raio-Ki. E lá a gente pode trocar muitas ideias matemáticas. Bom, você já está inscrito no canal? Não? Se inscreve agora. Bom, se você tiver gostado desse vídeo, dá aquele like para ajudar a gente, tá? E ativa os sininhos das notificações para que você esteja sempre avisado de um novo vídeo. Muito obrigado, tá bom? E é isso aí, pessoal. Até um novo vídeo.